Deus, irmãos, por esse culto presencial, por tantas emoções que o Espírito Santo de Deus reserva a nós, com a certeza de que um dia nós estaremos todos juntos, para sempre, louvando e glorificando o seu nome. E nós queremos ler com vocês, nesta noite, o texto da nossa temática deste mês de abril, que se encontra no livro do profeta Amós, capítulo 4, verso 12 e 13. Profeta Amós, capítulo 4, verso 12 e verso 13. Todos acharam? É sempre bom ler os profetas menores, porque eles nos ajudam a manejar bem a Bíblia, né? Especialmente a de papel. No celular é mais fácil. Mas vamos ler esse texto com atenção. Ao longo deste mês, nós ministramos este texto em várias ocasiões, ou pelo menos o princípio que está por trás dele. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Nós estamos concluindo essa série, neste domingo, último domingo do mês, mas será o fim do mundo? Essa temática é muito sugestiva diante do que nós estamos vivendo, do que a nossa geração está experimentando nessa crise generalizada produzida por essa pandemia, que envolve a saúde física das pessoas, como também a saúde emocional, e também envolve a economia. Isso tem trazido para as nações uma grande perplexidade. E quando nós olhamos para o tema, o texto bíblico que vem de encontro a essa temática, nós vemos como é importante estar preparado para o encontro com Deus. Estar preparado para o encontro com Deus é algo extremamente importante diante dos dias que nós estamos vivendo. Porque especialmente nessa pandemia, queridos, nós estamos experimentando na pele o quanto nós somos frágeis, finitos e carentes da misericórdia de Deus. Nós só estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Melhor, nós só estamos aqui cantando e celebrando por causa da misericórdia de Deus. Porque um dia o Senhor nos alcançou. E quando nós olhamos para a Escritura, em toda a Escritura, Deus sempre enviou alertas e advertências ao seu povo quanto à eminência deste encontro, quanto à importância desse encontro. E esse encontro envolve pessoas individualmente, envolve famílias, envolve uma comunidade, envolve as nações. Todas as nações um dia estarão diante dele, diante do Senhor Jesus. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu quero tratar com vocês nessa noite exatamente isso. Exatamente esse tema, preparando-se para se encontrar com Deus. Preparando-se para encontrar-se com Deus. Hoje foi um dia muito difícil, muito triste para nós, diante da partida do nosso irmão Amaral e de outros irmãos em Cristo que morreram, que estão morrendo, né, no Brasil, pessoas que estão nos hospitais. E o nosso irmão Amaral está com Jesus agora. Ele está diante do Cordeiro de Deus. Está celebrando as maravilhas do paraíso. E um dia vai chegar a minha vez, vai chegar a tua. E nós temos que estar preparados. E diante dessa temática, eu quero levantar algumas perguntas para nós essa noite. Algumas perguntas onde nós precisamos responder com sinceridade, precisamos nos posicionar diante desse encontro com Deus. E a primeira pergunta que eu faço para a nossa reflexão nessa noite é a seguinte: por que devo me preparar
para o encontro com Cristo? Por quê? Eu tenho que me preparar. Primeiramente, eu tenho que me preparar porque este encontro, ele será inevitável. Ele é inevitável. Um dia todos nós estaremos diante do trono de Deus. E não tem como você precisar o dia que será, quando vai acontecer. Nós não temos este conhecimento e louvado seja Deus por isso que não temos. É preciso viver em novidade de vida. É preciso estar preparado para esse dia, porque esse dia vai chegar. Deus tem uma senha para cada um de nós. E esse encontro ocorrerá pela nossa morte natural. Tu és pó e ao pó hás de voltar. Ou vai também acontecer diante da volta gloriosa de Jesus. Se nós estivermos vivos até lá, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. E quando nós pensamos na partida, meus amados, especialmente falando da morte, a morte de fato é algo democrático. Ela atinge a todos indistintamente. Atinge homens e mulheres. Atinge brancos, negros, amarelos. Atingem pessoas pobres, pessoas de classe média, pessoas ricas, empregados, empresários, pessoas das mais variadas condições sociais. Ela atinge. Ela atinge também as pessoas dos mais variados credos religiosos. Todos nós teremos que nos encontrar um dia com a morte. Ela vai vir ao nosso encontro. Mas louvado seja Deus, porque temos palavras de vida eterna para nós, diante desse aguilhão que se chama morte. Não há como fugir deste encontro. O encontro com Deus é inescapável. Todos os seres humanos deverão estar diante desse Deus, no seu tribunal, para prestar contas por aquilo que fizeram por meio do seu corpo. Então, a primeira resposta, por que deste encontro? Porque era inevitável. Deus, já desde Adão e Eva, decretou isso. Segundo, porque a vida é muito incerta. A nossa vida é muito incerta. Nem todos conseguem viver todas as fases da vida. A vida é marcada por fases como o nascimento. Eu não sei se você tem o costume de agradecer a Deus quando você nasceu, pelos seus pais, por Deus ter trazido você à vida, por ser um eleito dele, um regenerado. Mas é uma bênção o nascimento. Hoje temos exemplo aqui da Donatella, que veio aqui ser apresentada para a igreja. Que bênção poder orar por essa criança, orar pelas nossas crianças. A vida é marcada pelo nascimento, pela infância. Como é gostoso quando você tem uma infância onde pais te acompanham com carinho, com amor, ensinando os princípios da palavra de Deus. A nossa vida é marcada também pela adolescência, que muitas vezes é um período turbulento da vida, pela juventude, pela vida adulta, quando você casa, quando você tem filhos. Alguns conseguem vivenciar a meia-idade, que também é um período turbulento para muitos. E o último período é a velhice. E em todos esses períodos nós vamos experimentar saúde e doença. Vamos experimentar alegria e tristeza, às vezes fartura e pobreza. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos ter amigos. A vida tem uma dinâmica. Mas a morte, ela pode interromper qualquer uma dessas fases. A vida é incerta. Por isso nós temos que viver e celebrar a vida a cada minuto, a cada hora. Mais do que nunca, nesses dias que nós estamos vivendo, nós temos que aprender a oferecer flores em vida. A nossa vida, queridos, é como uma neblina, é como um vapor que cedo passa. Tiago diz isso: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Assim é a nossa vida. Por isso, procure curtir, celebrar cada fase. As crianças que estão aqui, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos, os últimos dias que Deus tem para nós precisamos celebrar. Porque nós somos temporários. Nós estamos aqui de passagem. A beleza e a força do corpo são temporárias. Às vezes eu vejo algumas fotos antigas, vídeos. Eu gosto, às vezes, de poder folhear aí as fotos, ver as fotos do passado. E como a gente muda, né, gente? Como a gente muda, como o nosso corpo muda. Aquela pele macia, né? Vai passando o tempo, as rugas vão chegando. E a velhice vem.
Que o diga Salomão quando ele escreve Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E ele faz uma poesia linda, descrevendo como o corpo humano vai se acabando. Os dias que nós estamos vivendo são dias que nos convidam a refletir na nossa finitude. E como nós precisamos viver intensamente cada dia. Porque a nossa vida, amados, ela é muito incerta. A nossa vida, diz Moisés no Salmo 90, vai até os 70, e havendo 80, o que passa disso é canseira e enfado. Tudo é muito rápido. Por isso precisamos aprender a contar os dias, para que alcancemos um coração sábio, para que possamos ter um senso de missão acurado, para que na hora que Deus nos chamar, nós estejamos prontos, alegres, felizes, pela vida que Ele tem nos dado. E a Bíblia diz que há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Por isso encare o tempo na perspectiva de Deus, nas oportunidades que Deus te oferece, pessoalmente falando, como família. As oportunidades de ser um mordomo de Cristo, alguém que vai servir as pessoas diante dos dons e talentos que Deus te deu, das condições que Deus te deu. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. E Salomão vai dizer que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Sabe por quê? Porque nós tomamos por consideração o quanto somos frágeis. Nunca existiu um tempo, eu creio, na nossa geração, onde nós pudéssemos pensar com mais profundidade do que esse tempo. Como é que você olha para a sua vida, para a sua história, para o seu fôlego? E como é que você encara Deus? Preparar-se para encontrar-se com Deus é uma mensagem hoje, queridos, urgente, vital. Estar preparado para esse encontro é a ação mais lógica, mais inteligente, mais sensata e mais urgente da nossa vida. E louvado seja Deus, quando você tem o temor de Deus e a sensibilidade para pensar nisso, para refletir nisso. Não para você ficar triste, não para você ficar depressivo e abatido, mas para você pensar na beleza que é a vida, a dimensão da vida e a eternidade que Deus patrocinou para nós. Devo me preparar porque o encontro é inevitável, porque a vida é muito incerta. E um terceiro motivo, se você não se preparar adequadamente, isso é um motivo importante, você terá que enfrentar, preste atenção, consequências eternas. Eu mostrei para vocês, pelo que a Escritura diz, como a nossa vida é finita. Mas é interessante como as pessoas valorizam muito esse tempo aqui. Valorizam ganhar dinheiro, valorizam algumas conquistas, mas não pensam na eternidade. Não dá para comparar uma eternidade, gente, com 70 e 80 anos. É uma questão muito lógica. E nós precisamos do despertamento de Deus para refletir nisso, para acordar. A nossa vida é curta. O maior problema humano não são as aflições da vida, porque a vida é curta, é passageira. E é incrível hoje a incredulidade e o ceticismo das pessoas que menosprezam a vida futura. Ou que muitas vezes apostam, né, de que a vida é aqui mesmo. E não pensam, não refletem. Nós somos diferentes dos animais, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma personalidade. Nós temos uma sede pelo transcendente. Uma sede por Deus. Nós somos a coroa da criação. Por isso não dá para desprezar o fato de que nós temos uma alma. A palavra de Deus diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quando eu falei da democracia da morte, por exemplo, ela funciona para a eternidade. Todos estarão diante do grande trono branco de Deus, todos os poderosos da terra. E ali nós seremos nivelados. Ali definitivamente os nossos destinos serão estabelecidos por Deus. Nesse período nós vivemos um estado intermediário, onde pessoas estão no paraíso e outras estão no inferno. Mas quando Jesus voltar, Ele vai definir de uma vez isso. Nós estaremos num novo céu e numa nova terra, aqueles que foram redimidos. E aqueles que rejeitaram a Jesus estarão definitivamente no lago de fogo e de enxofre. Isso é muito sério. Por
Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? A sua alma tem muito valor, a minha alma. Tem tanto valor, a nossa alma e o nosso corpo, que Jesus se encarnou, se fez homem, morreu numa cruz e ressuscitou, para que um dia esse corpo que vai se destruir, ressuscite também, em glória. Alma e corpo unidos novamente. Por isso nós temos que valorizar este momento. E essa crise geral, generalizada, mundial, que nós estamos vivendo, é uma oportunidade de Deus para que você reflita e para que você leve amigos, parentes a refletirem. Uma vez um homem rico, tinha grandes fazendas, e ele disse: vou destruir tudo e vou fazer algo maior ainda. E aí vem a pergunta para ele: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Quanta gente hoje com grandes empreendimentos, mas não olham para o maior empreendimento que é a eternidade. Isso é uma questão lógica. E é uma questão de fé. É uma questão que Deus nos responsabiliza quando a sua palavra é pregada. Há muita gente hoje que está desprezando a espiritualidade, a transcendência, resumindo o vasto conteúdo dessa espiritualidade a uma mera religiosidade. Quanta gente acha que uma vida com Deus é um compartimento da vida. Na verdade, a vida com Deus é tudo. É tudo. Como é que eu posso desprezar? Por isso que Romanos capítulo 1 diz que os homens são indesculpáveis, porque a criação demonstra e revela um Deus que rege esse universo. E pensando nisso, meus amados, nós não podemos desprezar o conceito de eternidade. Em vida, este deve ser o nosso maior investimento. E nós sabemos que muitas vezes nós vamos entender isso como um maior investimento quando os nossos olhos são abertos pela exposição das Escrituras, pela pregação da palavra de Deus. É a palavra de Deus que abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar isso. Então, se você enxerga, se você tem temor, glorifique a Deus por isso. Porque tem muita gente que o diabo está cegando com o materialismo. Gente que está com seus olhos aqui nessa terra e vão morrer, e vão ter uma eternidade sem Deus. A Bíblia diz em Lucas 12, verso 4. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Quem é esse? É o diabo? Não é o diabo. O diabo é uma criatura dependente de Deus. Quem tem poder para lançar no inferno é o Deus eterno, o Deus trino. O Senhor Jesus, que inclusive fará isso no último dia, vai determinar os que estiverem à direita e à sua esquerda, o seu destino final. Portanto, meus queridos, nós temos diante de nós uma oportunidade. A pandemia trouxe um senso generalizado da fraqueza e da miserabilidade humana. Como nós somos frágeis. Vocês concordam comigo? Quando a gente olha para o Facebook hoje, a gente olha muitas famílias, cada família com caso, isso traz temor, isso nos mostra o quanto nós somos sensíveis, dependentes de Deus, e como a nossa vida está estruturada nas mãos dEle. Você já parou para pensar em livramento? Você tem tanto livramento, meu querido, que você não pode contar. Detalhes, nós vemos a mão de Deus. As marés, onde a onda chega, onde o mar para, é Deus que determina isso. E é esse mesmo Deus que determina os limites da nossa vida. E muitas vezes Deus vai falar, vai sensibilizar você através do sofrimento. A nossa sociedade hedonista, que vive em busca do prazer, não quer ouvir essa palavra, mas ela está ecoando. Como disse C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. Para um mundo surdo, para um mundo materialista, para um mundo agnóstico, que não reconhece a grandeza e o poder de Deus. Inclusive, Deus está usando esse megafone que se chama sofrimento, presta atenção, para nos alertar de um sofrimento ainda maior e eterno.
Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É hora do povo de Deus ter mais gratidão, mais temor, mais ousadia, para falar do amor de Deus, para pensar na eternidade, para celebrar o céu. Então esses são os motivos que nós devemos realmente nos preparar. Por que se preparar? Porque o encontro é inescapável, ele vai acontecer. Porque a nossa vida é muito incerta em todas as suas fases. E porque se nós não nos prepararmos adequadamente, teremos que enfrentar as consequências eternas disto. Enquanto você está vivo aqui, pessoas que estão nos ouvindo, e a palavra de Deus está sendo pregada, se estabelece um tribunal. Quem crê será salvo, quem porém não crê já está condenado. Olha como isso é sério, meus irmãos. E há no meu coração uma expectativa de que Deus vai mover o seu espírito nesses últimos dias e dará ainda uma oportunidade para muita gente se aproximar dele. Talvez muitos que estejam nos ouvindo hoje. Talvez você de ser um cristão mais santo, mais consagrado. A primeira pergunta é por quê, né? A segunda pergunta, como devo me preparar para um encontro com Cristo, se Ele me chamar a qualquer momento? Primeiro, você deve reconhecer o plano redentivo de Deus para a sua vida e celebrá-lo a cada dia. A melhor maneira de você se preparar é sendo grato. É reconhecendo que Deus te amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça eternamente, mas tenha vida eterna. Ele nos amou primeiro, aleluia! Nós não tínhamos nada com Ele, nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos amou. E nos amou quando? Nos amou na eternidade. Antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou. No momento certo, Ele nos chamou, nos selou, nos justificou e nos glorificará. Aleluia! A gratidão, as ações de graça é a melhor maneira de você se preparar, porque isso leva você a ficar mais santo, a buscar mais a Deus. Celebre esse pacote de salvação. Celebre a graça de Jesus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E a obra que Deus começou na nossa vida, Ele vai terminar. Aleluia! Temos que celebrar, amados, a perseverança dos santos. Temos que celebrar as doutrinas da graça, que não nos leva a sermos cristãos frouxos, irresponsáveis, mas cristãos temerosos, que servem ao Senhor com temor e tremor, com responsabilidade. Por isso eu te digo, se você já tem essa consciência, procura confirmar a tua eleição dia após dia. Na maneira como você olha para Jesus, na maneira como você olha para o sagrado, na maneira como você olha para a sua finitude, na maneira como você pode pensar e refletir o que é uma eternidade. Isso nos leva a ter admiração por Deus, desejo de glorificá-lo, de exaltá-lo. Isso nos leva a olhar para a cruz, para o seu sacrifício, para a sua morte, para o seu amor, que não dá para compreender. Como nós precisamos hoje reconhecer esse plano. Você já reconhece esse plano? Você já o celebra? Você canta esse plano? Você agradece a Deus porque você é salvo? Às vezes nós ficamos tão envolvidos com as questões mais periféricas, que são importantes, como comer o pão de cada dia, ter a nossa casa, ter o nosso emprego, ter o nosso sustento. Mas a maior bênção que existe é ser salvo. E havia uma época na igreja que a igreja cantava muito sobre o céu, sobre salvação, parou de cantar. Parou de cantar. Para nós vencermos, amados, este medo generalizado que está envolvendo os corações, nós precisamos celebrar os valores da nossa fé. Nós precisamos ler mais a Bíblia, orar mais, cantar mais, de maneira que isso impregne a nossa mente, a nossa existência. Para onde nós iremos se só Jesus tem palavras de vida eterna? Uma vez os discípulos, as pessoas que o acompanhavam estavam abandonando, e Jesus falou: vocês também querem me abandonar? E esse Pedro era fora de série, né? Esse Pedro falou: Jesus, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Você pode dizer o mesmo que Pedro? Para onde nós iremos? Imagine nessa pandemia se você não tivesse Jesus. E talvez você que está ouvindo agora que não tem consciência de salvação. Jesus está nesse barco, nessa tempestade. Ele pode às vezes estar dormindo, mas ele está ali,
a par de tudo o que está acontecendo. Então reconheça o plano de Deus, o amor de Deus. Se renda a este amor, é uma maneira de você estar preparado. Não seja indiferente. Não leve a vida de qualquer jeito. Tenha temor por Deus. Segunda ação importante para que eu me prepare neste encontro. Preste atenção. Proteja-se. Você quer se encontrar com Deus quando Ele te chamar? Proteja-se diariamente de 3 inimigos fatais. Esses 3 inimigos se chamam o mundo, a carne e o diabo. Você precisa vigiar os 3. Não se envolva com o mundo, com os valores do mundo. Eu não estou dizendo que você seja um ET, um extraterrestre. Jesus, quando fez a oração sacerdotal em João 17, ele disse: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Não há como escapar de tudo o que está acontecendo hoje no mundo, a tecnologia. Naturalmente nós nos envolvemos com isso, mas nós temos que fazer a diferença no mundo. Nós não podemos amar o mundo. Quem ama o mundo, esse sistema de valores apodrecido, o amor do Pai não está nele. Você precisa ter a consciência de que o pecado destrói vidas. E que o pecado está na cabeça da sociedade hoje, na sua maneira de viver, no seu estilo de vida. Paulo diz: não vos conformeis, não vos amoldeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer nos dar uma mente diferenciada, queridos, e o diabo tem destruído vidas através da mente, através daquilo que as pessoas escutam, a partir daquilo que as pessoas veem, que elas sentem. Não se conforme, não se amolde, mas busque a metamorfose da sua mente. Procure ter a mente de Cristo, a mente do Eterno, do Criador, do Redentor. A Bíblia diz que ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de agradar um, ou aborrecer ao outro. Não dá para ficar em cima do muro, não tem muro com Jesus. Ou é direita ou é esquerda, não tem jeito. Tiago vai dizer, capítulo 4, verso 4... Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o mundo está cada vez mais sutil. O anticristo, o diabo, está preparando o seu palco, ele está sutil. Nós temos que orar muito pelas nossas crianças, igreja, pelos nossos adolescentes e jovens, porque o diabo e as suas hostes estão vindo sobre eles. Através das ideologias que vão envolver a mente, que vão envolver questões que envolvem o pecado. Se você quer estar preparado para esse encontro, fique esperto com o mundo, com seus valores que sutilmente vão entrando na sua mente, dominando a sua agenda, dominando o seu dia a dia. O segundo inimigo fatal é você mesmo. Sou eu. É o pecado que habita em nós. Talvez esse seja o pior inimigo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a nossa trajetória cristã, ela é marcada por turbulências, por tentações. Quanta gente cai na caminhada, não é verdade, irmãos? Quanta gente se esborracha, se machuca. E quando a gente vê alguém se machucando e se esborrachando, nós temos que ter temor, nós temos que chorar e tirar isso como lição para nós. Os dias estão difíceis. E a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Toda vez que você tiver uma situação de pecado, de rebelião contra Deus, cuidado, você vai ficar longe dele. Quanto mais envolvimento com o pecado, mais distanciamento de Deus, da sua graça, do seu amor, da sua alegria e do seu poder. Temos que ficar esperto com o pecado em 4 áreas importantes. A área da sexualidade, que está tão destruída no nosso mundo hoje. Sexualidade é uma coisa linda, o sexo é uma coisa linda, feito para o bem-estar do homem, da mulher, para a glória de Deus. Mas o pecado destrói isso. Prostituição, impureza, lascívia. Fique esperto com isso. Vigie, busque a Deus, busque ter uma sexualidade sadia, na direção de Deus. Você que é adolescente, jovem, você que é casado, tome cuidado com uma religiosidade falsa que às vezes é envolvida por idolatria. Tem muito cristão idólatra, feiticeiro, que tenta usar o nome de Jesus de forma mágica. A Bíblia abomina isso, é obra da carne, feitiçaria e idolatria. Tome cuidado também com a bebedice, com a glutonaria.
com vícios que vão envolvendo a sua vida, o seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo, é santuário de Deus. Glorifique ao Senhor com o teu corpo. E fique esperto com os relacionamentos, fique esperto com o ciúme, meu irmão. Fique esperto com a inveja. Fique esperto com as brigas, com as murmurações, com as gritarias. Tome cuidado com isso. Isso vai nos envolvendo. Se você quer estar diante de Deus com a cabeça limpa, com as vestes brancas, é preciso que você confesse pecado no varejo, dia a dia, que você fuja da aparência do mal, que você chame o pecado de pecado, que você não caia na teia do relativismo, que está sutilmente, escute isso, envolvendo as igrejas, preparando o terreno do anticristo, que virá com a apostasia, que é o abandono da fé. Olhe para as igrejas na Europa, nos Estados Unidos, muitas aqui no Brasil. As pessoas perdendo o centro da Escritura, dos absolutos de Deus, se conformando com o mundo. Não se esqueçam, queridos, a salvação é para pouca gente. O caminho é estreito, a porta é estreita. Nunca Jesus disse que a salvação era da porta larga. A porta larga você entra como você quiser, com as bagagens que você quiser. Busque arrependimento diário na sua vida. Arrependimento, confessando o seu pecado, a sua carência, a sua dependência. E um dos sinais que você está longe de Deus é quando você perde esse senso de louvor, de adoração, de contemplação, de alegria, de celebração por Deus. E quanta gente está na igreja hoje e está assim, frio, indiferente. E Deus pode chamar a qualquer momento. O terceiro inimigo é o diabo. Não deis lugar ao diabo. O diabo anda ao nosso derredor procurando alguém para devorar, alguém que dê brecha para ele. Não dê brecha para ele. Diga não para ele. Aqui não, Satanás. Não dê brecha para o diabo, não dê lugar para ele. Não ignore a sua sutileza, a sua astúcia, a sua inteligência. Ele é o pai da mentira. E uma das preocupações do diabo, querido, sabe qual é? É destruir a sua vida. É destruir a sua casa. Ele é um leão. Basta você dar uma brechinha para ele. Jesus não gosta de brechinha, não. Jesus quer tudo. Mas o diabo, se você der uma brecha, ele te destrói. Você quer se apresentar diante de Deus? Quer estar preparado? Vigie em tudo isso. Uma coisa muito importante também, um terceiro aspecto dessa pergunta que eu quero responder junto com vocês. Diante desse quadro, desses inimigos que eu citei aqui, é fugir da religiosidade, da superficialidade religiosa. Isso é uma marca dos últimos tempos. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor. Olha que declaração linda, que profissão de fé linda. Senhor, Senhor. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Olha a palavra do mestre. Então, lhes direi explicitamente. Você entende o explícito, né? Claramente. Eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Essa palavra aqui é para a gente que está na igreja, viu? Aqui diz o texto que esse pessoal estava reivindicando que profetizava, expulsava demônios e fazia milagres. Não está falando de ímpio. Vocês estão entendendo? Está falando de gente que está na igreja. Gente que tem ministério. Por isso não seja um cristão morno, meia boca. Não seja um cristão pirata. Que parece que é crente, mas não é. Não seja religioso, desperta tu que dormes. Quanta gente hoje se aproxima de Deus, com a sua boca e com seus lábios honram a Deus, mas o coração está longe de Deus. Deus não é o Senhor das suas vidas, das suas histórias. E o temor para com Deus só consiste em mandamentos mecanicamente aprendidos. É o evangeliquez. A pessoa chega na igreja, aprende o vocabulário de crente, mas ele não consegue ser sal da terra na semana, não consegue ser luz do mundo. A Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, em muito, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. Isso é muito sério, porque os escribas e fariseus, eles conheciam Bíblia. Vai estudar como é que era a formação deles. E o texto está dizendo, se a nossa justiça não exceder em muito
a deles, de maneira nenhuma a gente entra no reino. Então isso é um chamado para chacoalhar a igreja nesses últimos dias, diante do momento onde ele pode chamar qualquer um de nós. E essa palavra pode nos privilegiar nessa noite, como nos responsabiliza. Um lembrete importante, amados, é a parábola do joio e do trigo. Quem conhece a parábola do joio e do trigo? Todo mundo? Alguns não conhecem? A parábola diz que um inimigo chegou no campo de um senhor que tinha trigo e colocou lá o joio, que se parece muito com trigo. Aí os empregados perceberam e falaram: meu senhor, o inimigo jogou joio aqui, você quer que a gente arranque? Não, não arranque. Deixa crescer junto, porque se vocês arrancarem agora, vocês vão arrancar trigo também. Deixa crescer e na ceifa nós vamos colher o trigo verdadeiro, distinguindo do joio. Joio é uma erva daninha, queridos, que cresce em meio às plantações de trigo e que tem a capacidade para comprometer a qualidade do trigo caso as duas plantas sejam misturadas. O joio é uma versão pirata do trigo. Parece trigo, mas não é. E só é possível distinguir quando eles crescem. O crente trigo, ele honra a Deus. Ele honra o Senhor da sua vida. Ele honra a palavra de Deus. Ele honra o senhorio de Jesus. Jesus é Senhor na vida dele. Jesus apita na vida dele. Ele honra a graça de Deus. Ele não barateia a graça de Deus. Ele não brinca com a graça de Deus. Ele morre por Jesus. O grão de trigo, se cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Esse é o paradoxo do Evangelho. Já o joio não honra a Deus. O joio, na prática, despreza a palavra, brinca com a palavra, não se submete a Deus, ultraja a graça e tem um estilo de vida egoísta. Não morre para nada. O joio é apenas um trigo de fachada. E Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Isso não dá a mim e a você o direito de ser fiscal de fruto. Porque cada um aqui vai ter que prestar contas diante de Deus. E a palavra de Deus nos responsabiliza. Por isso, tome cuidado, é um outro conselho. Como se preparar? Não quero ser um religioso. Eu quero amar a Deus de verdade, não amar apenas uma instituição e regrinhas institucionais. Mas eu quero ser discípulo, eu quero ser seguidor de Jesus, eu quero amar Jesus, eu quero negar a mim mesmo, carregar a minha cruz e segui-lo. Isso é ser de Jesus. Isso é ser distinguido desta multidão que está lá do outro lado, naquele último dia. Uma outra coisa importante, como se preparar, é você assumir o senhorio de Jesus na sua vida. Jesus não pode ser só o seu Salvador. Ele tem que ser o Senhor, o dono, o número 1. Ele tem que assumir o pódio do seu coração, da sua história. Ele não pode ser um quebra-galho. Ele não é quebra-galho. Ele morreu na cruz por nós. Ele merece o melhor. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a vida por minha causa vai achá-la. Muita gente querendo ganhar a vida aí está cego. Muita gente querendo ganhar a vida com os prazeres, que no fundo traz vazio existencial, traz abatimento. Quanta gente nessa pandemia, por exemplo, está deprimida, porque não tem uma razão para viver. A vida perdeu o brilho, perdeu o sentido, porque nós vimos como a vida é efêmera. Mas quando você tem Jesus, você vê o valor da vida, você vê o valor da sua história, da sua trajetória e ainda mais a eternidade. A segurança desse preparo para se encontrar com Deus está no senhorio de Jesus na sua vida, quando Ele é o Senhor. E ter Jesus como Senhor é quando você tem o temor por Ele, que não é medo, mas é respeito, admiração, gratidão. O temor do Senhor estampado em todas as áreas da sua vida, na sua maneira de viver, nas suas escolhas, meu querido e minha querida. O temor do Senhor nas amizades, no trabalho, nos estudos, na família, no lazer, nos investimentos. Jesus Cristo é o Senhor. Eu vivo para a glória dEle, para o louvor dEle, para o sorriso dEle. Você vive assim? Senhorio de Cristo é sinônimo de busca por Deus. Quando você honra a sua palavra, quando você fica com fome, com sede, saudade da sua palavra, é alimento, não dá para ficar sem esse livro santo. Senhorio de Cristo tem a ver com oração, com busca, com amizade, com conversa com Deus, com intimidade, tem a ver com louvor, celebração na vida, não apenas uma celebração nas quatro paredes de uma igreja. Senhorio de Jesus tem a ver com comunhão
Quando eu, como seu irmão, te sirvo, te abençoo com meus dons, com meus talentos, com tudo o que sou e tenho. Senhorio de Jesus tem a ver com serviço. Lembra da parábola dos talentos? Um ganhou 5, outro ganhou 2, outro ganhou 1. O que tinha 5 trouxe mais 5, o que tinha 2 trouxe mais 1, o que tinha 1 apenas, enterrou. Quanta gente enterrando hoje, o tempo está passando. Use a sua vida e gaste a sua vida para a glória de Deus. Quem tem Jesus como Senhor, vive para a glória de Deus. E sabe que é um forasteiro, sou forasteiro aqui. Você tem essa consciência, querido? Ou você está morrendo de medo aí porque você valoriza muito essa vida? Como eu disse, essa vida é passageira. E essa ousadia quem nos dá é o Espírito Santo, queridos. Na intimidade com Ele, de olhar a vida como um presente, a concepção como um presente, estar aqui como um presente. E aguardar a eternidade que Deus tem para nós. Amém? Está disposto a se preparar? Todo mundo se preparando? Com expectativa para este encontro com o Senhor e vivendo o melhor para Deus nessa história aqui que nós estamos envolvidos? E um terceiro ponto, uma terceira pergunta: qual deve ser a minha expectativa? Primeira pergunta, o porquê, né? Eu tenho que me preparar. Segunda, como? E a terceira, qual tem que ser a minha expectativa diante desse encontro? Será que é medo? A morte é uma coisa terrível, né, irmão? Ela é um aguilhão que nos machuca, que nos fere. Por mais que a gente saiba disso, eu tenho 55 anos, sempre soube disso. Mas eu não me conformo com a morte. Você se conforma? A morte nos machuca, nos fere, porque Deus nos criou para a vida, mas o pecado veio e produziu a morte. Por isso eu não tenho que ter medo diante do encontro com Deus. Essa não deve ser o meu sentimento. Qual é o seu sentimento? Você já pensou, pergunta difícil, pastor, cruel, você já pensou na sua morte? Você já pensou no encontro com o Senhor Jesus? Um lugar maravilhoso com Ele? Isso é uma questão de fé. Se você não tem a fé, misericórdia para você. A Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha que tenebroso isso, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Paulo vai dizer que tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Na morte, na ressurreição de Jesus, Ele matou a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. Glória a Deus por isso. Esse tem que ser o nosso canto de vitória. E nós temos que entender, amados, que nós somos finitos. Deus é eterno. Deus já nos vê glorificados. Aleluia! E olha que texto chocante, o Salmo 116, 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Para nós é doloroso, mas para Ele é precioso. Será que isso ajuda a gente ou não? Isso nos ajuda. Por isso, calibra aí a sua fé, calibra, fortalece ela. Para que você vença esse ar que há nesse momento que nós estamos vivendo. Nós temos que viver pela fé, como diz o cântico, rompendo em fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, e sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que os que morrem no Senhor são felizes. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Você não vai levar nada dessa vida aqui, viu? Tem alguém aqui preso em alguma coisa? Você não vai levar nada, vai ficar tudo aí. A única coisa que você vai levar são as suas obras. Para quem não tem Jesus, responsabilidade pelas obras. Olha que paradoxo agora. Mas para quem tem Jesus, as obras que Jesus patrocinou para que nós vivêssemos nelas. Olha que bênção, gente. Deus patrocina as boas obras para nós. Isso é fruto da sua graça. Eu pergunto para você, como é que você encara o chamado de Deus? Você está preparado? Você está preparado? Então, a primeira expectativa, não tenha medo.
perfeito amor faz o quê? Lança fora o medo. Não aceite o medo. Porque o medo vem. Mas quando você estiver com medo, lembre-se de Jesus e os discípulos no barco. Ele estava lá. E ele disse para o mar, mar, acalma-te. E o mar acalmou. Veio grande bonança. Querido irmão e irmã, se prenda às promessas de Deus, encharque a tua mente com as promessas de Deus, e isso vai fortalecer a sua fé. E digo mais, você será uma bênção para os seus amigos, para os seus familiares, porque as pessoas estão carentes de colo. O que nós estamos fazendo como igreja nessa hora, irmãos? Vai pegar alguém no colo, vai falar da palavra de Deus, fala na unção, no poder, na influência do Espírito Santo. Se Jesus voltasse agora, a trombeta tocasse, os nossos irmãos que partiram ressuscitassem, você subiria? Você estaria com ele? Eu pergunto, por que você estaria? Você saberia responder? Minha expectativa, não vou temer a realidade da morte. É a primeira coisa. Segundo, vou me dispor a viver em missão. É um outro sentimento, é uma outra expectativa do encontro. Eu quero viver em missão, eu quero agradar meu mestre. Há uma enorme diferença entre ser discípulo e um consumidor da fé. Está cheio de consumidores da fé no Brasil, enchendo os templos. Nós precisamos de discípulos, e discípulo imita o seu mestre, quer agradar o seu mestre, quer viver para a glória do seu mestre, vive em missão, é missional. Você tem essa consciência de que você está aqui em missão? Você não está aqui para ganhar dinheiro. Você pode ganhar, viu? Aleluia, ganhe. Tem as coisas. Você está aqui para glorificar Jesus. Com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com a sua família, com o seu lazer, com tudo que você é, com tudo que você tem. Estar em missão é usar os dons, os talentos, o tempo, o dinheiro, tudo para a glória de Deus. E o encontro com Deus diante dessa missão cumprida, olha a notícia boa aqui, gente, é o galardão. Você sabia que Deus tem galardão para você? Galardão. E o bom é que lá no céu não vai ter inveja, né? Não vai ter ciúme, não vai ter competição. O que Jesus der para mim, eu estou feliz, e você? Mas Ele quer que nós o glorifiquemos com as nossas obras, que a gente desperte. Acorda amanhã na segunda-feira dizendo, Deus, eu quero ser usado por Ti. Me dá consciência da missão na minha casa, Senhor, no meu trabalho, nos meus estudos, com os meus amigos que vão para o inferno, se eu não falar do amor de Deus para eles. Uma outra expectativa é demonstrar alegria e gratidão pelo privilégio de ver, de contemplar o autor e consumador da fé. Há um hino antigo que diz sobre o que você quer ver no céu em primeiro lugar. Eu quero ver primeiro quem? O meu Salvador. Imagina poder ver esse Jesus glorificado, estar com Ele, demonstrar alegria e o privilégio de estar diante do autor e o consumador da minha fé, daquele que me salvou por graça. Eu não merecia absolutamente nada. Como diz a Escritura, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pensa numa recepção boa que você já participou, numa festa. Pense. E você deu nota 10. Puxa, que comida boa, que recepção linda. Qual será a recepção que Jesus tem para nós? Jesus é bom, gente, ou não? Ele é maravilhoso. Eu imagino a recepção que é o céu. A Bíblia não fala muito do céu, não fala muito. Paulo vai dizer que ele preferia partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O ladrão da cruz, à direita, disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Nós precisamos, amados, ter uma visão do céu, bíblica e na intimidade com Jesus. Nós precisamos ganhar intimidade com Jesus, que isso fique exposto na maneira como nós louvamos, como nós cantamos, como nós celebramos a vida. E uma outra expectativa para concluir, é poder ouvir da boca dele algo assim, ó. Olha a expectativa. Olha a expectativa. Você foi fiel no pouco, viu? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você foi fiel no pouco.
Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, porém, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor, na festa do teu Senhor. Você já foi em muita festa. Como é que vai ser a festa, as bodas do Cordeiro? Vocês conseguem imaginar isso? O povo de Deus precisa refletir mais isso. Para que a gente viva aqui na terra, enquanto Deus nos der fôlego, de forma intensa. De forma intensa. Às vezes eu fico prestando atenção nos filmes épicos, gregos, romanos. Os caras iam para a guerra, e eles tinham a crença que se eles morressem, na hora de fazer o funeral, eles eram queimados, né? E colocavam 2 moedas de ouro ou de prata nos olhos, para poder pagar o barqueiro, quando ele chegasse no outro lado. Eles tinham essa confiança, eles iam para a guerra para cortar o pescoço do outro, para morrer, sem titubear. E você vê um monte de crente hoje titubeando. Viva para a glória de Deus. O medo é algo humano, fruto do pecado. Mas a coragem é algo que vem de Deus. A ousadia, o poder, o amor, a moderação, o equilíbrio, vem dele. Busque no Pai das luzes isso para a sua vida. Que saudação linda! Outra saudação. Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino. É um reino qualquer, gente? Pensa em um reino aí muito próspero, rico, não sei, pensa. De filmes que você já assistiu. Como é que vai ser esse reino? Vinde benditos de meu Pai e entrai na posse do reino preparada antes da fundação do mundo. Puxa vida! Que chefe de cerimônia maravilhoso. Ele preparou a cerimônia antes da fundação do mundo. Preparou algo lindo para nós. Você enxerga assim? Ou a sua visão de fé estava muito pequena? Expanda isso, use a sua criatividade, busque para que isso cresça dentro de você. Amém, igreja? Você tem expectativa da volta gloriosa de Jesus, quando essa trombeta tocar? Diz a Bíblia que todo olho verá. Todo olho verá. E o Senhor Jesus vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. E nós estaremos para sempre com ele. Você tem que viver por fé, querido. O justo viverá por fé, e se retroceder a minha alma, não se alegra nele. Diante de uma palavra como essa, você tem 2 opções: ou você fica no marasmo, fica na dúvida, fica no medo, fica no incerto, ou você se agarra em Jesus. Se agarra em Jesus. Eu quero concluir dizendo, por que eu preparo? Porque o encontro é inevitável, a vida é incerta, e as consequências são eternas. Então eu tenho que me preparar. Como? Celebre a tão grande salvação todo dia. Seja grato, 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 grato. Proteja-se do mundo, do diabo e da carne. Não seja religioso meia boca. Não seja joio. Não seja trigo pirata. Submeta-se a Jesus, ao Senhor. Qual deve ser a sua expectativa? Não tenha medo da morte. Viva em missão. E pense naquele glorioso dia onde nós receberemos as boas-vindas do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! A volta se aproxima, os sinais estão aí. E a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o perverso os seus pensamentos, o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é milionário, Ele é rico em perdoar. Vamos ficar em pé? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Vamos viver intensamente a vida, queridos. Intensamente, amém? Amém? Vamos acordar amanhã, segunda-feira, se Ele nos der a bênção de acordar, né? Cheios do Espírito Santo, pedindo essa plenitude, que essa alegria de Deus nos invada. E que essa alegria de Deus, essa paz que excede todo entendimento, alcance vidas, alcance corações. É a hora da igreja. Nós temos que cumprir a grande comissão, igreja. Temos que pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. Vamos fazer isso. Queria que você fechasse seus olhos. Se alguém aqui entrou em cima do muro,
sem certeza de salvação, sem paz, sem alegria, com um vazio enorme, um buraco na alma. Hoje pode ser o dia oportuno da salvação, do abraço de Jesus com você. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, o que vem a mim de modo nenhum eu lançarei fora. Que o amor de Jesus se manifeste na sua vida, amado. Você que está aqui nessa noite, que você possa sair daqui firmando os seus valores, celebrando a fé no Senhor Jesus. Você que nos escuta, se não teve uma experiência com Jesus, se não se rendeu para Ele, é hoje, é agora. Hoje é o dia oportuno, o momento. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Louvado seja Deus por essa irresistível graça que nos transforma, que pode transformar a tua vida. Olha aí, querido, pedindo para que Deus te use. Peça agora isso. Senhor, eu estou aqui, estou vivo, eu quero ser usado por Ti. Eu não quero passar em branco aqui nessa história. Eu quero, Senhor, ser um instrumento do Senhor para saquear o inferno, para salvar vidas, amigos, familiares. Diga isso para Jesus, peça isso para Ele. Independente dos sentimentos que haja no seu coração negativos, o Espírito de Deus está neste lugar. Está aí na tua casa agora, e Ele pode invadir a tua alma, Ele pode trazer festa para você. Vamos fazer isso, amados, vamos orar e buscar isso, diante do nosso amado Redentor. Oh Jesus, louvado seja o Teu nome, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és o autor e consumador da nossa fé. O Senhor nos amou primeiro, nós Te amamos. Porque o Senhor amou a nós pecadores miseráveis. O Senhor nos amou primeiro. Que amor é este? Que amor é este? Amor incondicional, amor sacrificial. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Obrigado, Deus, porque isso aconteceu na eternidade. O Senhor olhou para mim, olhou para nós. Nos dá consciência disso, põe fogo no nosso coração. Tira do nosso coração todo o medo, toda a perplexidade, meu Deus. Nos dá uma santa disposição de buscar a Tua face, de Te encontrar, de ter experiências extraordinárias contigo, com o Teu reino, com o Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, Espírito Santo, derrama do Teu poder sobre a Tua igreja nesses dias. Aviva, meu Deus, a Tua obra. Abençoa as nossas crianças, nossos adolescentes e jovens, para que eles tenham experiências com o Deus vivo e verdadeiro. Que a alegria do Senhor seja a força deles, meu Pai. Tira do nosso coração o medo, o temor, dá-nos segurança. Que nós possamos, ó Deus, ter uma vida de louvor em celebração ao tesouro que o Senhor preparou para nós. Louvado seja o Teu nome. Oh Deus, nos ajuda a estar prontos, preparados. Uma noiva linda, uma noiva adornada pelo seu esposo, sem mancha, sem ruga, sem mácula, porque o Teu sangue nos purificou de todo o pecado. Louvado, bendito seja o Teu nome. Que o Senhor esteja abençoando para que todos aqui façam parte, que as pessoas que nos escutam façam parte da igreja invisível de Jesus, daqueles que foram eleitos, marcados, selados pelo Espírito Santo de Deus. E nos dá, Senhor, a condição de pregar o Evangelho. Nós Te pedimos que o Senhor faça proezas no nosso meio. Nós oramos pedindo conversões, ó Deus, conversões, transformação de vida. Oramos, ó Deus, pedindo vocações. Crianças, adolescentes e jovens que estejam abertos para falar de Jesus, do Teu amor. Abençoe as famílias, os casais que estão aqui, Senhor. Que o diabo não tenha poder sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Aviva a Tua obra, meu Deus. Nos faz evangelistas. Nos acorda apaixonados. Nos acorda, Senhor, com uma santa inquietação de falar do Teu amor. De ver vida se rendendo, se prostrando aos Seus pés. Aleluia, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Tua palavra diz: e será pregado o Evangelho do Reino para testemunho às nações. Então virá o fim. Portanto, vamos pregar o Evangelho. Nos ajuda a pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. E nós oramos, ó Deus, aproveitamos este momento, como igreja reunida, no nome de Jesus, Te pedindo que o Senhor pare essa pandemia, amado,
E o Senhor diz: mar, acalma-te, sossega-te. Traz a bonança para nós, Senhor. Nós aspiramos a bonança. Nós aspiramos o momento de nos reunirmos todos aqui juntos, sem máscaras, podendo te louvar, celebrar, gritar o teu nome, meu Deus, se abraçar, estarmos juntos em uma grande celebração. Nos dê esse presente, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós reconhecemos que somos pecadores. Tem misericórdia do Brasil, da nossa nação. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. O pecado dos políticos, em nome de Jesus, dos magistrados, perdoa. O pecado do povo, o pecado do teu povo, perdoa, perdoa. E vem sarar a nossa terra. Visita a nossa terra. Nós oramos, ó Deus, pedindo conforto para os enlutados. Oramos pela Maria do Céu, que perdeu a sua irmã, foi para Campinas participar do funeral. Tem misericórdia dela, do Raimundo, cuida deles, dessa casa que está chorando. Tem misericórdia, ó Deus, da família do Amaral, da Célia, cuida da Célia neste momento, Pai. Da Marcela, do Marcinho, do Bruno, da Lilian, do Guilherme aqui da IPEM, dos demais irmãos e irmãs do Amaral, a família como um todo. Ó Deus, fala com a gente, nós estamos tristes, abatidos, mas servimos um Deus vivo e verdadeiro, servimos o Consolador, Ele está entre nós. Por isso conforta o teu povo, Jesus, e nos ajuda a viver em novidade de vida, por teu louvor, para a tua glória. O Senhor é digno disso. Abençoe cada um aqui na sua necessidade, Pai, cada um que está aqui, cada pessoa que nos ouve, cada família. Visita com teu Espírito na necessidade, cobre essa necessidade, derrama alegria, paz, amor, o teu fruto, o fruto do Espírito sobre cada casa, Senhor. Nós queremos mais de Jesus, precisamos mais de Ti, precisamos mais de Cristo na nossa vida. Faz isso, amado da nossa alma, recebe o louvor, a honra, a glória. O Senhor é digno e nos leva em paz aos nossos lares. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos proteja desse vírus, proteja cada família em nome do Senhor Jesus, e que essa praga cesse. O louvor da tua glória para a nossa alegria, em nome de Jesus. Que a tua palavra não volte vazia nessa noite, mas que ela prospere naquilo pela qual o Senhor a designou. Nós te pedimos, e faz cada irmão e irmã aqui um missionário, Pai, um evangelista, um discípulo para o teu louvor e para a tua glória. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa de Jesus, amados, o amor eterno de Deus nosso Pai, o poder, a unção e a plenitude do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém? Amanhã nós vamos ter um culto aqui na IPEM, culto de ações de graças pela vida do nosso irmão Amaral. Isso é novidade, né, irmãos? Nós não tínhamos transmissão, não pode ter funeral na igreja, casos de Covid. Então muitas igrejas estão fazendo isso. Deus vai nos dar a possibilidade de fazer este culto amanhã às 20 horas. Você poderá participar na sua casa, pelo canal do YouTube. Nós estamos dando preferência para estar aqui a família dentro dos protocolos, tá ok? Então eu queria que vocês estivessem orando para que muitas vidas sejam alcançadas através desse culto de celebração. Que o nosso irmão Amaral tinha muitos amigos. Então ore por isso, para que o Evangelho chegue e se expanda no nosso meio, mesmo diante das tragédias e das percas. Vão na paz. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.